Pois é, e a gente completa hoje um ano de pandemia. Segundo a Secretaria da Saúde, a previsão é de que a taxa de ocupação nos hospitais comece a ficar abaixo dos 90% apenas no mês de maio. Nós estamos vivendo o momento mais crítico dessa tragédia. Não temos vacinas suficientes para imunizar a população como deveria e governadores se reúnem para cobrar ações do governo federal para o combate ao coronavírus. Para essa discussão, eu chamo Rafael Vasconcelos, direto do nosso estúdio de rádio. A gente espera por dias melhores aí, né, Rafael? Mesmo que essa previsão não seja animadora. Boa tarde para você. Boa tarde, Michele. Boa tarde a você que nos acompanha pela televisão, pelo rádio, pelas nossas plataformas digitais. E é bom a gente falar também de números positivos nesse momento tão difícil que o mundo inteiro enfrenta, evidentemente. A gente tem que lembrar sempre que mais de 400 mil pessoas até agora já foram curadas aqui em Goiás. 10 milhões de pessoas já foram curadas no Brasil. Então, são números importantes. 270 mil doses da vacina já foram aplicadas em Goiás. A primeira dose, a segunda dose, 63 mil pessoas já usufruíram aí da segunda dose. É uma corrida contra o tempo, evidentemente. O vírus é terrível mesmo, mas a gente tem que ver também o lado positivo, as pessoas que estão curadas. Enfim, a gente tem que ter esperança, vender essa esperança. Porque senão teremos muitas doenças psicossomáticas, muitos problemas, muitos efeitos colaterais também, sem esconder a realidade que é essa. Conosco, o melhor time de analistas de Goiás, eu digo do Brasil. Reginaldo Júnior, tudo bem? Seja bem-vindo. Rafael, tudo bem? Boa tarde. E para isso a gente tem que agradecer aos médicos e aos cientistas que têm trabalhado muito para que a gente possa resolver e curar o máximo de pessoas. É uma doença que, infelizmente, em algumas pessoas não tem problema nenhum, em outras, mortes muito rápidas e muito triste. Perdemos ontem nosso querido Jorge Tanus, doutor Jorge, que é um grande amigo e que esteve à frente desse projeto, à frente de um trabalho contra o Covid-19, alertando, né, inclusive o pessoal dos hospitais, de como se preservar. Felizmente, perdemos o Jorginho. Infelizmente mesmo, né? Tantos amigos aí, tantas pessoas queridas. Jean Lopes, seja bem-vindo. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Rafael Vasconcelos. Uma boa tarde a você. Grande abraço a todos que fazem parte desse jornal maravilhoso, desse jornal importantíssimo para a comunicação no estado de Goiás. E uma boa tarde, né? Logo estaremos chegando já no início da tarde, a todos os nossos telespectadores e ouvintes, que são muito queridos por mim. Rafael, você sabe que no meio de tanta dor, tanta desesperança, tanta morte, ontem nós tivemos no Brasil, talvez para aliviar um pouco a tristeza e a tensão, um show de um comediante que fez o Brasil sorrir no momento de tanta desgraça. Sujeito com muitas gags, muitas piadas, muitas ficções, né? Historinhas da carochinha. Fez um show para o Brasil ontem e a maioria dos brasileiros, os brasileiros de bem, sorriram, deram gargalhadas. Tamanha foi a palhaçada, tamanho foi o show de mentiras e de horrores que o senhor Lula Inácio Lula da Silva, não é? Luiz Inácio Lula da Silva proporcionou ao povo brasileiro. É óbvio que eu estou fazendo ironia, quero avisar a você que nos ouve que estou fazendo ironia, porque ele mentiu do começo ao fim naquela patetice que foi feita ontem, inclusive repercutida. Não adianta falar que o Lula, Jean, que se o Lula fosse presidente, o país estaria melhor que... Não tá, não. Se a desorganização... Se o Lula fosse presidente, nós estaríamos hoje numa situação talvez... Como é que é o vírus que você fala? O vírus, como é que é? Comunista? É o vírus que veio da China comunista. É isso aí.
Então, nós estaríamos numa situação próxima da Venezuela, talvez até igual. Tem muita gente torcendo para acontecer o pior. Tem muita gente torcendo para acontecer o pior. Tem gente muita que gente torce pelo comemorando. vírus. Tem muita gente comemorando morte. Infelizmente. Infelizmente. Aliás- Não adianta culpar A ou B, o Bolsonaro, o Rafael, o Jean. Não é isso. É um vírus que está todo mundo apanhando. Nós vírus estamos terrível. apanhando pro vírus. O vírus é terrível. Aliás, tem um vídeo desse senhor que está aí disponibilizado na internet, quem quiser que assista, ele dizendo que a Covid-19 foi um presente da natureza para o mundo. Tá aí, eu não estou inventando, ele disse isso. Por quê? Porque, obviamente, com essa situação que atinge a todos, inclusive a economia, ele pode, com as suas narrativas falsas, mentirosas, conseguir um votinho aqui e outro ali. Para terminar, eu quero dizer o seguinte, ele disse ontem que esperou 6 anos para que o momento chegasse, que é da sua inocência. O Lula não está inocentado, o Lula continua réu em todas as ações, se não me engano, até o momento são 6, outras virão, que existem inquéritos. Ele continua réu, ele continua denunciado, investigado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. O que ocorreu de uma forma leviana, de uma forma que não deveria ter ocorrido, foi a anulação das sentenças, mas ele continua réu. Ele não é um homem inocente. Ele quer passar isso para o povo brasileiro, mas não é verdade. Daqui a pouco eu vou acionar, 2 convidados muito especiais, Martiniano Cavalcante e também o Rafael Brasil, que estreia hoje aqui conosco, Ele vai fazer parte dos nossos analistas, a gente vai convidá-lo de tempos em tempos. Mas antes disso, vamos aproveitar até a agenda apertada do Ismael Alexandrino, ele que é secretário de Saúde do estado de Goiás, para ele falar conosco a respeito dessa situação. Tivemos aí um número grande de mortes nas últimas 24 horas no nosso estado, no Brasil, no mundo inteiro, vivendo uma situação dificílima, dramática por conta de variantes, porque esse vírus, tá ok aí o Alexandre? Pode colocar na tela aí, dividir a tela comigo, por gentileza, para a gente conversar com ele a respeito disso. Seja bem-vindo mais uma vez, secretário Ismael Alexandrino, é uma honra tê-lo aqui. Eu sei que o senhor tem feito um esforço enorme e eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse momento que vive não apenas o estado de Goiás, o Brasil, mas o mundo, mas especialmente sobre o nosso estado aqui. Boa tarde, é um prazer estar com todos vocês. De fato, em Brasil, essa semana ele bateu recordes sucessivos de óbitos. Ontem extrapolou os 2.000 óbitos. O estado de Goiás também, a gente vive um momento muito delicado, de extrema pressão no sistema de saúde. O número de pedidos de internação nesse momento ele é muito superior, mais do dobro dos pedidos de internação que nós enfrentamos na primeira onda. Então, apesar de termos praticamente triplicado a rede, mesmo assim, os leitos estão praticamente todos preenchidos e a rede privada está com 100% de lotação. Uma das justificativas seriam as novas variantes. O que a gente sabe a respeito dessas novas cepas, secretário? Olha, sem dúvida, as novas variantes, elas entram como fabricação. A variante P1, por exemplo, a variante do Reino Unido, são variantes que já foram descritas, que ela é maior transmissibilidade e maior carga viral. Então, isso significa que ela propaga muito mais rápido, contamina muito mais rápido, e o indivíduo que é contaminado por ela tem muito mais quantitativo de vírus circulando no seu organismo do que cepas anteriores. Secretário, proporcionalmente, Goiás lidera o ranking de número de leitos, ou pelo menos está no top 3, top 5. O senhor tem esses números? Em relação ao que foi ampliado, sim, porque nós, de fato, fizemos ampliação. Tiveram alguns estados que ampliaram leitos, na verdade, adquiriram leitos do privado, E adquirir leitos ampliando a sua rede, você está substituindo a fonte pagadora, deixando de ser privado puro ou plano de saúde e passando para o poder público. Nós investimos nas estruturas que são públicas para que fique legado e esses leitos continuem depois da pandemia. Então, todo real aplicado aqui no estado de Goiás na saúde, ele tem lastro.
Ele é um leito, ele é um equipamento, é um ventilador, é um monitor, e ele é um hospital que foi ampliado. Todos os hospitais de campanha que nós abrimos ou os dedicamos, todos sem exceção, eles continuam, né? Só teve um da esfera federal que foi disponibilizado para nós, que mesmo sob um pedido para que a gente postergasse o pagamento dele, ele foi desmobilizado pela esfera federal. Mas os estaduais, abertos por nós, todos foram abertos. Não tem leito que foi fechado, com muito mais leito do que na primeira onda. Secretário, bom dia, tudo bem? Bom dia, Reginaldo. Tudo bem? Prazer falar contigo. Tudo bem. Como é que está o número de gás oxigênios, né, aquele material lá? Porque teve uma empresa que comentou que Goiás estava devendo, né, secretário? E depois ela desmentiu, né, essa informação. Ela confundiu com Brasília? Justo na passada saiu na mídia que eles tinham falado que o estado de Goiás devia, né? Obviamente, a gente entrou em contato para entender que dívida era essa, porque nos nossos controles não tinha nenhuma dívida. O estado de Goiás utiliza em 11 hospitais o oxigênio dessa empresa, todos rigorosamente em dia, né? E rapidamente o presidente da empresa informou que, na verdade, ele estava falando do Centro-Oeste, particularmente do Distrito Federal. O estado de Goiás não deve oxigênio. Neste momento, nós estamos com os nossos hospitais estaduais todos supridos de oxigênio, seja por usina própria, seja por abastecimento de alguma das empresas fornecedoras. O ano passado, nós trocamos alguns tanques nossos, colocamos tanques maiores, né, do que simplesmente o uso de cilindros. O Hospital de Uruaçu, por exemplo, está chegando de hoje para amanhã o tanque, né, que vai possibilitar a gente fazer a abertura dele. Era para ter feito isso ontem, mas não tinha chegado ainda. É um tanque gigantesco, é o maior que tinha disponível no Brasil para dar segurança. E a própria empresa que fornece nos respondeu que se todos os leitos nossos estiverem cheios e utilizando oxigênio, ainda assim eles têm condição de fornecer. Então, apesar de que o momento que a gente fica preocupado com isso, até o momento não tem indícios nos hospitais estaduais de faltar oxigênio. E insumos também não, secretário? Insumos também na rede pública, porque a rede privada informou que eles estão com deficiência desse material, né? Também não, Reginaldo. Nós, o estoque no público da pandemia, nós ampliamos os nossos estoques. Então, estoques que outrora ficavam para poucos dias, nós ampliamos até para mês, né, de estoque, né? Isso é uma contingência, é um mecanismo de gestão de gasto. E no privado, Reginaldo, a APASEG informou, né, numa matéria que teve ontem, que eles estariam faltando sedativos, coisa para entubar e tudo mais. E a APASEG, que é a Associação dos Hospitais de Goiás, que representa 250 hospitais privados, deixou claro que isso não é a realidade dos hospitais privados, né? Aquilo que foi dado pela outra associação, eles entendem que não traduz a realidade dos hospitais privados. Então, obviamente, nós encaramos como crítico, não damos esse problema como resolvido, porque o futuro sempre pode pregar, mas os mecanismos de gestão de risco e as tomadas de atitude necessárias, tanto no público como no privado, estão sendo feitos para que o estado de Goiás não aconteça o que aconteceu em Manaus, por exemplo. Secretário, bom dia. Jean Lopes está fazendo a pergunta. Eu gostaria, recentemente, o governo federal sinalizou a compra de 138 milhões de vacinas da Pfizer e da Janssen. O senhor tem alguma informação sobre esse volume de vacinas e se o governo estadual aqui de Goiás está com algum acordo para receber parte dessas vacinas junto ao governo federal? Jean, é um prazer falar contigo. Tenho informações, sim, né? De fato, foi firmado este contrato com esses dois fabricantes. Na semana anterior, eu também tive reunião pessoalmente, né, com o pessoal da Janssen. E em relação a aquisições estaduais, a realidade atual é que todos informaram que não são grandes, são poucos. Eles estão comprometidos com o Ministério da Saúde
e, particularmente da Janssen, eles estão falando de estoques para o segundo semestre. Pfizer já é algo para agora, para distribuição imediata, mas esses 138 milhões não vem agora não. Provavelmente, para o primeiro semestre, apenas 8 milhões da Pfizer. E sim, temos mantido o diálogo com o governo federal e dentro de tudo que chegar, o Goiás tem a sua parcela. E foi nos informado na quarta-feira que provavelmente todas as quartas-feiras agora nós receberemos vacina. Ainda em pequenas remessas, a última foi de 69.800 doses, mas mantendo essa regularidade já facilita o nosso planejamento. Secretário, o senhor nota que se reduziu o número de mortes nas idades das pessoas que foram vacinadas nesse momento? Reginaldo, nós temos observado que proporcionalmente mais pessoas jovens têm se internado e complicado, né? Tem três aspectos aí. Primeiro, na primeira onda tivemos morte mais de idoso. Segundo, os idosos estão ficando mais quietos em casa. E terceiro, os idosos vacinados. Eu acho que esse somatório desses três... Então existiu uma redução maior mesmo. Proporção. Existe. Ainda é uma percepção subjetiva, né, porque o tempo ainda é pequeno para a gente validar isso tecnicamente e cientificamente, mas existe essa percepção sim. Quando é que o senhor imagina que essa queda vai ser bem brusca, bem clara para a sociedade, para a população? Maio. Eu acho que o mês de maio será um mês sustentada, que a gente vai perceber isso claramente, tanto do ponto de vista de ter a vacinação, né, quanto já adquirida imunidade, com seus 45 dias, né, das doses iniciais, e também, né, do próprio ciclo do vírus. Esse isolamento social que está sendo feito agora na Grande Goiânia, Aparecida de Goiânia, o senhor acha que ele vai surtir efeito também em qual período, o senhor imagina? A partir da próxima semana e da outra. Geralmente, qualquer medida de restrição ou de exacerbação da mobilidade, ela acontece pelo menos 14 dias depois. Então, o que aconteceu semana passada provavelmente reflete na próxima, o que acontece nesta semana provavelmente refletirá na outra. Secretário, a respeito desses reflexos aí, evidentemente tem muita gente e essa informação interessa a todos, sem dúvida alguma. Como que está a questão da faixa etária das vacinas? Por exemplo, quando é que a gente vai chegar em pessoas com menos de 70, menos de 60 anos vacinando? O senhor tem um cronograma, uma perspectiva para dar uma clareza aí para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte e uma esperança para as pessoas que nos acompanham? Pelo ritmo de entrega que o Ministério está fornecendo, eu acho que a gente abaixa dos 75 em algumas cidades na próxima semana, né? Não consegue chegar na próxima semana aos 70 na grande maioria da cidade. Algumas sim, já começaram a chegar e mais ou menos daqui 3 semanas a gente rompe a barreira dos 70. Então, chegar nos 60, eu acho que mais ou menos no mês de maio, porque entre 65 e 70 o quantitativo da população é bem grande. Muito bem, secretário Ismael Alexandrino, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza, mais uma vez aqui com a TV Brasil Central, com o nosso jornal. Eu que agradeço, tenham todos um bom trabalho, um excelente final de semana. Importante, né? Você vê que o secretário, à disposição da TV Brasil Central, a TV pública, né, dando e passando informações e derrubando fake news, como tem ocorrido aí. Quer dizer, hoje mais uma fake news foi derrubada, né, Rafael? Sim, sem dúvida, isso é importantíssimo. Eu fiquei muito feliz com essa entrevista que o secretário nos concedeu, mostrando a luta e as vitórias que estão sendo alcançadas nessa luta insana contra essa doença terrível. Veja bem, a questão da vacinação, com todas as dificuldades impostas pelo mundo, já que não há vacina suficiente produzida para atender a demanda mundial, o Estado de Goiás tem avançado bastante, tem vacinado, tem feito o seu papel na medida do que é possível. Não adianta querer sonhar que todas as pessoas
serão vacinadas num prazo de uma semana, de 10 dias, porque não é possível, não há vacina suficiente para isso. E a pergunta que eu fiz a ele me deixou muito satisfeito, por causa dessa articulação que está acontecendo entre o governo estadual e o federal, em busca de vacinar todos os goianos. Veja bem, o governo federal está adquirindo, palavras do secretário confirmando, 138 milhões de doses de vacinas, que vão chegar de forma gradativa, porque não existe essa quantidade produzida. E esse diálogo que há entre o governo estadual de Goiás com o governo federal é muito bom para todos os goianos. Não ficou parado porque as vacinas, né, Jean? exatamente. Não parado reclamando, os né? governos estão mexendo, eu estou falando especificamente na questão da vacina, os governos estão mexendo, estão tentando, mas a luta é difícil. Os países produtores de vacinas, obviamente, colocam com prioridade o seu povo, a sua população. Então, as vacinas chegam para nós em quantidade menor do que o esperado, mas estão chegando. E eu tenho fé que até o final do ano todos os brasileiros estarão vacinados. Deixa eu acionar Martiniano Cavalcante. Seja bem-vindo, Martiniano. Tudo bem? Tudo bem, muito boa tarde a todos, a vocês que estão aí no estúdio e, sobretudo, a vocês que nos acompanham. Eu gostaria de emitir opinião sobre esse tema e começo repercutindo uma notícia veiculada por um dos representantes classistas aqui do empresariado, de que alguns empresários ameaçam, estão construindo um movimento para voltar num estilo estouro da boiada às atividades normais na segunda-feira, alegando a defesa da sua livre iniciativa. Eu espero que não façam isso e apenas adianto alertando que essa possibilidade, no momento em que nós estamos vivendo, se ela ocorrer, ela desencadeará a nossa queda no precipício. A tragédia assumirá novas proporções e levará ao colapso completo da nossa rede hospitalar. E, provavelmente, como consequência, dos serviços funerários. Então, nós não precisamos disso. Precisamos de outras coisas. Quero tratar aqui da situação de dificuldade que nós vivemos e dizer o seguinte: nós não precisamos e nem devemos usar as dificuldades para poupar incompetência, boicotes. Em setembro do ano passado, a Pfizer ofereceu para entregar no dia 10 de dezembro 70 milhões de vacinas ao governo brasileiro. Em dezembro do ano passado, o presidente da República disse que não procuraria os fabricantes. E se hoje há um movimento a favor da vacina, e se há mobilizações a favor da vacina, é porque a correlação de forças na opinião pública mudou, a sua opinião mudou e fez pressão sobre o governo federal. Porque eu me lembro da cena do governador de Goiás, sendo solidário ao Mandetta, que foi o primeiro-ministro que foi demitido por causa da cloroquina, depois o Tais, que foi demitido por causa da cloroquina, que o seu presidente da República resolveu transformar em bandeira política. Eu me lembro do governador Caiado, inclusive, recebendo o Mandetta aqui, sendo escorraçado na rua por bolsonaristas fundamentalistas que o presidente tentou alimentar com sua irresponsabilidade. Portanto, não é aceitável a ideia de que nós estamos num céu de brigadeiro. Nós estamos numa crise profunda. Acho bom voltarmos os olhos para a situação em Goiás. Esses números... Martiniano, licença. Não vai me interromper, não, por favor. Não vai me interromper. Não, mas a sua fala é muito longa. Eu não vou aceitar que todas as vezes que eu estou falando, você tente me impedir de raciocinar. Não, isso não é verdade. Você não está dizendo a verdade. Você não está dizendo a verdade. E não levanta a voz, não, porque eu falo com você com todo respeito. Não é gritando que você vai ganhar o debate. Você está passando informação errada. Em setembro não tinha vacina produzida. Não existia. Deixa o Jean concluir. Eu não vou aceitar isso. Você fale as asneiras que você quiser. Eu não me interrompo. Eu faço contraponto a você. Sem isso é impossível dialogar. Quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Escute e depois argumente. E não atrapalhe meu raciocínio.
Deixa eu terminar e depois... Esse tipo de nível de diálogo eu não quero ter, não. Aí você vai ter lá no DCE, junto com... Aqui o nível do diálogo é outro. Não aceitarei isso. Não aceitarei essa sua tática. Eu sou velho demais nessa praia para cair numa manobra inocente e infantil como essa sua. Então, portanto, eu vou voltar ao meu raciocínio. Vamos olhar os números de Goiás com seriedade. Esses números não são números que a gente possa tomar com realidade absoluta. Então, por exemplo, foi noticiado nessa semana que nós tivemos problemas técnicos na notificação de números. É bem provável que tenha havido acúmulo de números de vários dias que foram publicizados num dia só. Se não foi isso, nós estamos numa situação calamitosa e eu deixo aqui apenas para que a gente possa pensar e se informar sobre isso. Somos pouco mais de 3% da população e tivemos aí ontem notificações de mais de 10% das mortes do país. E por último, termino dizendo uma coisa diretamente ao governador de Goiás, governador Caiado. O governador Caiado, quando viu a aprovação no Congresso da lei que permite os governos estaduais, a iniciativa privada comprar vacinas, correu, foi para a Assembleia, botou uma lei pedindo autorização para comprar e corretamente disse que iria mandar isso para o nível federal, para ser administrado pelo Programa Nacional de Imunização. Até agora não houve uma resposta consequente, nenhuma proposta do Ministério da Saúde que articule essas iniciativas do Estado. Então o governador Caiado tem a possibilidade de chamar os governadores para que os governadores conduzam esse processo e forcem o Ministério da Saúde e forcem o presidente, porque nós não estamos numa boa situação e só sairemos com um ferrão nesses negacionistas que fizeram de tudo para atrapalhar o combate à pandemia e continuam emperrando o processo, tocando a contragosto. Então essa é mais uma dificuldade, que não deve servir para ficar polarizando o político, mas precisa cobrar iniciativas. Eu digo isso sob pena de, nessa compassividade com o que é possível fazer, nós assistimos ao agravamento dessa tragédia. Ok, Martiniano, concluiu o raciocínio. Só entenda que nós estamos também no rádio, na televisão, na internet. Então, em muitas situações, haverá intervenção pela fala muitas vezes longa, Martiniano. Isso é completamente normal dentro da comunicação. Eu não quero engessar o jornal colocando um tempo determinado para cada pessoa, para cada integrante. Senão fica engessado com uma coisa chata. Parecendo debate político, debate né? Que é chato, né? Os debates políticos hoje estão chatos por conta disso. É verdade. Mas o apresentador, ou mesmo o debatedor, ele pode interromper se a fala estiver longa. Isso serve para todos. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Rafael Brasil. Isso é muito diferente, Rafael, de uma tática política, de intervenção. Ontem, todas as vezes que falei, todas sem exceção, no momento da conclusão política, o camarada Jean intervia. E não intervia pedindo uma palavra, ele intervia tomando a palavra, usando da prerrogativa que o microfone dele aí tem um áudio mais alto que o meu. Então eu precisei espernear hoje, sob pena de cada vez que eu estou falando... Martiniano, só um detalhe, eu já vou passar para o Jean. Esse é um programa que se chama VMix. Se você quiser estar aqui pessoalmente, está convidadíssimo, porque realmente quando uma pessoa fala, o seu áudio, por conta desse software, ele abaixa, então é normal, não tem como a gente fugir disso. É responsabilidade sua, Rafael. Eu estou dizendo que o Jean prevalece disso. E ele entra, ele não pede para falar, não. Eu vou chamar vocês dois para participarem do TBC Debate. Aí vocês vão ficar à vontade, vai polarizar entre vocês dois também, não tem problema nenhum. Jean Lopes, rapidinho que eu preciso chamar o meu xará, Rafael Brasil. Jean. Bem, primeiramente eu gostaria de pedir ao Martiniano que não me chamasse de camarada, que esse é um tratamento usado entre comunistas e eu jamais estarei misturado a esse tipo de gente. Segundo, eu gostaria de dizer que eu atendi o pedido dele. Apesar de eu não ser burro, se ao contrário, ser inteligente, eu abaixei minhas orelhas para que o burro falasse. Terceiro, eu quero dizer que eu não interrompi ele, as falas dele são longas e às vezes ele vai falando coisas que não condizem com a verdade e se deixar passar, a verdade dele vai ficar explícita, né? Então eu interrompi ele para dizer que ele estava passando uma informação
equivocada, para não dizer outro termo, sobre a questão das vacinas, de quando as vacinas começaram a ser disponibilizadas para os países iniciarem suas vacinações. É só isso que eu queria dizer. Eu me proponho aqui a um diálogo inteligente, a um diálogo de alto nível, a um diálogo em que prevaleçam as ideias e não o confronto, a agressão, porque eu nunca gostei de DCE estudantil, né? Eu nunca gostei desse tipo de debate, de agressão, de discussão acusando o outro, porque isso não é meu padrão. Meu padrão é discutir ideias em alto nível. Eu não vou xingar como ele fez. Aliás, como o outro fez aqui na segunda-feira, parece que é próprio da esquerda agredir, porque não tem argumento. Quando não se tem argumento, se agride. Eu tenho argumento. Então, eu não vou te agredir, Martiniano, apesar de achar que eu não merecia ser agredido de uma forma tão baixa, tão vulgar como você acabou de fazer. Preciso virar a página aqui, eu vou chamar o Rafael Brasil. Rafael Brasil, uma honra muito grande tê-lo aqui conosco no jornal Brasil Central. Seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael, meu xará. Boa tarde a todos da mesa, a todos e a todas que nos acompanham. Realmente, após um ano de pandemia, e enquanto aqui eu ouvia os demais debatedores, eu ficava imaginando, né? O que mudou? A gente pode dizer que algumas coisas não mudaram, como o hábito de politizar um problema de saúde, o hábito de transformar o debate, que é um debate de necessidade e muito útil a toda a população, a gente ainda incorre em alguns equívocos de polarizar esse debate, levá-lo para o lado político, e eu acredito, pessoalmente, que assim a gente não vai conseguir avançar muito. Posso falar com uma certa propriedade agora sobre coronavírus, porque estou aqui de casa, porque estou contaminado, graças a Deus estou bem, mas ainda, vocês podem perceber a rouquidão da minha voz, e isso reforça a necessidade que a gente tem que ter com essa preocupação em relação aos cuidados, em relação à pandemia, né, ao coronavírus. E uma coisa que me chamou muita atenção na fala do Martiniano, enquanto ele falava sobre a flexibilização ou a revolta por parte do empresariado. A gente sabe que o empresário ele precisa pagar conta, a gente sabe que o emprego, sem sombra de dúvidas, é e sempre foi o melhor programa social para a população, porque através dos incentivos ao empresariado que a gente vai ter geração de renda, geração de emprego, e a gente precisa disso, especialmente nesse momento tão delicado. E aí eu me lembrava de ontem, porque tive a oportunidade de acompanhar o debate que o Martiniano participou ontem à noite, e eu ficava pensando que entre o intervencionismo que ele defendeu ontem, e aqui eu não quero entrar nessa discussão, mas que defende o bem-estar social, do outro lado, através dos incentivos ao empresário, ele precisa preservar o bem-estar da população como um todo, e é isso que a gente tenta perseguir aqui. É claro que é uma balança muito difícil da gente conseguir equilibrar entre flexibilizar e aí a gente tem um aumento significativo no número de casos, especialmente, agora há pouco a gente ouviu as palavras do nosso secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, que disse que as UTIs ainda estão em estado calamitoso. Então a gente se encontra, sim, entre a cruz e a espada, entre flexibilizar, entre restringir, entre haver uma maior intervenção do Estado ou entre haver um maior incentivo ao empresariado goiano. A gente sabe que isso é uma conta muito difícil de equacionar. Eu acredito que, como a nossa vida não é matemática, como essa situação não é matemática, a gente precisa de muito bom senso, muito diálogo com sobriedade, com sabedoria e bom senso, porque senão a gente não vai chegar em lugar algum. Em um ano de pandemia, o que eu pude perceber é que a gente pouco evoluiu enquanto seres humanos, é que a gente pouco evoluiu porque não conseguimos chegar a um consenso saudável, porque a gente ainda não descobriu muitos avanços científicos sobre essa situação, a gente ainda não sabe a eficácia, por exemplo, do uso de máscara, e eu não estou aqui pregando que não utilizemos, a gente tem que sim utilizar, mas daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente vai ver que muitas coisas que a gente fazia, muitos hábitos que a gente tinha hoje são equivocados, e especialmente a nossa postura, enquanto seres humanos, essa situação de levar esse debate para o debate político continua sendo um engano. Ninguém ganha assim. A população não ganha,
aqueles e aquelas que estão nos leitos de UTI não ganham, porque enquanto a gente fica aqui debatendo sobre teorias, a gente não consegue evoluir. Muito bem, muito obrigado pela primeira participação aí, né? Um raciocínio claro a respeito do que ele pensa. Xará Rafael Brasil, a gente vai estender esse assunto aqui para os demais debatedores, mas é importante dizer que daqui a pouco a gente vai falar sobre o transporte coletivo. Será que as regras dos passageiros só poderem andarem sentados estão sendo cumpridas, essas regras? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tem auxílio emergencial também, a gente pode entrar nesse assunto. Lembrando que hoje faz um ano, né, que a OMS declarou para o mundo que existia uma pandemia. O que mudou na nossa vida? Participe conosco, 3201-7720. O que mudou na sua vida? Será que o mundo vai voltar ao normal? Não ao novo normal que muita gente fala, né, que a mídia propaga, mas ao normal mesmo. Ao normal, na realidade, as pessoas não terem essa preocupação. Será que a vacina será capaz de estabelecer a normalidade nas nossas vidas?